Quais são os principais campos da filosofia como ciência? Como é estudada hoje em universidades? Essa lista aqui ela pode ter diversas mudanças, depende da instituição, depende, né, de quem está fazendo a divisão. Então, botei aqui uma divisão clássica de campos da filosofia. Não é a única possível, obviamente. Temos a epistemologia, questões sobre o conhecimento, como nós aprendemos. Isso cai muito no Enem, principalmente na dualidade racionalismo e empirismo. Temos aulas sobre isso. E vamos fazer também aulas ao vivo de exercícios de teoria ao longo desse ano 2024 sobre o assunto. Descartes, Locke, David Hume, cai muito no Enem. Descartes cai muito, muito, muito. Então, como que a gente aprende? As verdades são inatas, aprendemos através somente da razão ou aprendemos através da experiência? Racionalismo somente através da razão. O empirismo através da experiência. Então, temos isso, são questões epistemológicas. É um campo bem importante e que hoje ele é muito influenciado brutalmente. Eu não sei se a palavra enfraquecido é o certo. Tem que pensar. Pela neurociência. A neurociência, ela, nos últimos anos, ela avança bastante. Não tinha avançado tanto assim. Mas ainda também não tem respostas, vamos dizer assim, super concretas sobre como nós apreendemos ou como nós aprendemos também. Aprendemos, absorvemos o conhecimento, né? Metafísica, o que é real? O que é o tempo, espaço, Deus, causa, realidade? O que é o ser? A ontologia está aí dentro, o estudo do ser. Ética, o que tem valor, o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é moral. Muitos filósofos e pensadores, eu gosto dessa visão. Ética e moral é praticamente a mesma coisa. Tá? Que é estudar o que é bom, o que é mal, o que tem valor. E se tivesse que diferenciar ética de moral, a gente vai ver isso em aulas para frente. Ética é o estudo da moral. E a moral é o estudo do comportamento, o que é tido como correto e não para determinado filósofo, tá? Ou para determinada sociedade. Ok? Temos a estética, o que é belo, o que é arte. Isso é uma preocupação desde a antiguidade também. Que a gente isso afeta muito o nosso dia a dia em termos de questões culturais. Quantas vezes a gente vê uma exposição artística, a gente vai no museu, muitas vezes a gente se pergunta, isso é arte, isso não é? Então essa é uma discussão que é do cotidiano. Do cotidiano. Às vezes a gente vê uma jogada bonita no futebol, a gente fala, isso é o futebol arte. Né? Então a gente vê um balé, isso é uma arte. Enfim, uma pintura que a gente fala, isso não é arte, porque uma pintura, vamos dizer assim, da arte moderna. Não, são discussões que ocorrem no cotidiano, se a gente parar para pensar. Isso faz parte da estética, o campo da filosofia. Lógica, como argumentamos. Aí Aristóteles é o pai fundador da lógica, e depois nós vamos ter vários tipos de lógica. A computação ela vai surgir tendo como base a lógica, a programação, né, a questão computacional é muito fundada na lógica. Quem sabe lógica geralmente consegue saber argumentar e também sabe programar. Isso é interessante. Tem lógica formal e informal também, mas quem sabe bem os dois tipos de lógica. E filosofia política, essa aí é muito importante também do nosso dia a dia. Repare que eu estou falando coisas do dia, muita coisa do dia a dia. Porque a filosofia, pessoal, ela está presente no dia a dia. Então o tempo inteiro a gente está puxando esses campos da filosofia no nosso dia a dia. Seja em casa, seja no trabalho, seja numa mesa de bar. Porém, isso é importante também diferenciar. Uma coisa é a gente filosofar numa mesa de bar ou em casa. Mas isso não nos faz filósofos, não nos faz estudiosos da filosofia. Mas a filosofia, ela é do nosso cotidiano. O tempo inteiro nós estamos procurando utilizar argumentos e questões que envolvem os campos da filosofia. Mas muitas vezes a gente faz isso sem perceber. O filósofo ele faz isso consciente. Tá? Então, filosofia política, qual é o governo ideal? Como somos governados? Quais são os tipos de governo?
Então aí nós temos também, desde a antiguidade, com Platão, o Platão grande, vai dar o grande pontapé na filosofia política, o Platão. Depois nós vamos ter aí diversas pensadores para argumentar isso. Então esses são os principais campos da filosofia. Obviamente, como disse, isso é uma das classificações, ok? Bem, e aqui eu trouxe para a gente algumas das questões da filosofia. Pessoal, é lógico que aqui a gente vai só, vamos fazer algumas perguntas aqui só para poder fazer um exercício mental sobre algumas das questões, para vocês terem uma ideia. Existem uma infinitude, lógico, né? Uma miríade. Talvez a principal seja a primeira. Por que existe algo ao invés de nada? Porque existimos. Porque não existe algo ao invés do nada. O que é o nada também, o que é algo.